começando com mais um Papo Reto comigo, a Cris Bortoncello. E hoje eu vou falar com vocês sobre a solicitação que me fizeram há tempos atrás aí de trazer o tema da questão do toque com a simetria, organização, contagem, arranjo, necessidade de fazer e refazer, verificar todas essas coisas. Eu andei sumidinha, boa noite, Johnny, porque eu tô um pouquinho doente, tô com um probleminha na coluna, mas eu vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre essas dimensões de sintomas que são tão importantes e que a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre isso. No manual de adolescentes com toque que eu fiz, eu separei, né, esses capítulos, essas sessões. Então eu botei simetria, ordem, contagem e organização em um capítulo, em uma sessão, e coloquei dúvidas, verificação, fazer e refazer em um outro, para que os adolescentes possam entender. Porém, quando a gente vai fazer o tratamento dos pacientes com toque, as técnicas que a gente vai utilizar para tratar esses pacientes são as mesmas. E eu vou trazer todas elas aqui para vocês. Boa noite, Solange. Boa noite, Marcos. Oi, Beth, lindona. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Enquanto o pessoal não vai chegando ainda, eu vou falando. Esse papo reto vai ficar salvo, 48 horas aqui no Instagram. E depois ele vai pro meu canal do YouTube. Na semana que vem eu não vou poder fazer papo reto, porque eu vou participar do lançamento do livro que a Juliana Gomes organizou e que eu tive o privilégio de fazer aí, participar em 2 capítulos do livro. E no dia 10 eu vou estar em viagem, vou a São Paulo fazer uma viagem. Então essas 2 semanas seguintes eu não vou poder estar aqui com vocês. E depois eu retorno, espero estar bem, melhor de saúde também, para poder participar mais ativamente aqui com todos vocês. Eu vou começar falando aí, quem quiser participar e perguntar, eu tô aberta aqui para trazer um pouquinho do meu conhecimento para todos vocês, ok, gente? Participem, é importante a participação de vocês, porque esse é o momento da gente poder tirar dúvidas e eu poder dividir um pouquinho com vocês o que eu sei sobre toque, ok? Eu vou começar falando então primeiro sobre a simetria, ordem, contagem e organização, que é como eu coloquei no manual dos adolescentes e que eu acho que fica talvez um pouco mais fácil pra gente entender quando a gente não mistura tudo. E aí eu vou dividir, né, pra gente entender o que tá por trás de um e o que tá por trás de outro também, tá? Pensando assim na questão da simetria, contagem, ordem e arranjo, organização, por trás disso a gente tem o perfeccionismo. E aí tem aquele grande ditado, né? Melhor feito do que perfeito. E as pessoas que são mais perfeccionistas têm dificuldade de conseguir fazer as coisas se elas não estiverem perfeitas. E aí entra o fazer e refazer, e aí entram as checagens, e aí entra uma série de coisas que acabam lentificando a vida dos pacientes com toque e impedindo eles de ter uma qualidade de vida melhor, ok? Oi, Luísa, seja bem-vinda. Quem achar que essa live, esse papo reto é importante, manda um aviãozinho aí para as pessoas que vocês acham que precisam assistir, participar com a gente, que é super produtivo quando a gente tem a participação das pessoas. E aí, quais são os pensamentos que as pessoas que têm esse perfeccionismo por trás costumam trazer, né? Eu coloquei aqui no meu Camaleotoque, que é o meu monstrinho do toque, o personagem que eu criei pro meu manual de tratamento. E aí coloquei algumas frases assim que eu vou ler para vocês. Tudo deve estar sempre perfeito. Por trás, né, dessa dimensão de sintoma, de organização, simetria, contagem e arranjo, tem pensamentos desta natureza. Organize sempre as suas coisas. Se tocar em algo de um lado, deverá tocar de outro para ficar simétrico. Leia e releia para ter certeza que entendeu tudo. Alinhe os livros, cadernos e objetos. Quem
ver eu fazendo algumas gravações aí do meu consultório. Eu tenho uma estante toda atravessada, toda virada, e os meus livros não estão simétricos, e isso muitas vezes causa desconforto nas pessoas que têm essa dimensão de sintomas. Outro pensamento que costuma acometer as pessoas que têm essa dimensão de sintoma: faça listas, senão você vai se esquecer e vai faltar algo que você precisa. Então, as pessoas que têm essa dimensão de sintomas de toque, elas ficam muitas vezes movimentadas e mobilizadas neste sentido de que tem que buscar cada vez mais perfeição para as coisas. E não existe perfeição. Porque o que está perfeito aos meus olhos pode não estar perfeito aos olhos da pessoa que está do lado aqui. Então, a gente tem que prestar mais atenção que na vida as coisas acontecem. E nem sempre o que o que está aos nossos olhos, e por mais que a gente dê o nosso melhor, ele pode estar perfeito aos nossos olhos, mas ele não vai estar perfeito aos olhos do outro. Porque quando a gente fica com esse entendimento de que a gente tem que dar conta de tudo e que existe uma forma perfeita para que as coisas aconteçam, a gente não tem relaxamento. Por trás de uma pessoa que não tem relaxamento, a gente tem contratura muscular, rigidez de pensamento, uma série de outras coisas aí. Qual é a crença que está por trás de uma pessoa que tem essa dimensão de sintoma? Excesso de responsabilidade. O que acontece? Da mesma forma que a pessoa que tem esse entendimento de que as coisas têm que ser perfeitas e tem a crença por trás de excesso de responsabilidade, nós também temos aqueles pacientes com toque que têm a dimensão de sintomas relacionadas a dúvidas, a verificação, ao fazer e refazer. Quantas vezes a gente vê pessoas com toque que precisam abrir e fechar a porta várias vezes porque tem dúvida se essa porta está bem fechada, seja a porta da casa, seja a porta do carro, seja a porta de um apartamento que às vezes fica em um bloco, porque tem medo que se não fizer essa checagem possa entrar um bandido e roubar todas as coisas da casa, ou tem a necessidade de fechar a torneira de um jeito perfeito, ou de um jeito que garanta que não vai ter uma inundação na sua casa, ou precisa ter necessidade de retirar aí todos os aparelhos eletrônicos da TV, dos eletrônicos todos da sua casa, porque tem medo de que a casa venha a pegar fogo. Então as pessoas às vezes ficam naquele modo verificação para checar se tá tudo ok, se tá tudo certo. Então é muito desgastante e repetitivo esse ritual e muitas vezes dá lentificação na vida dessas pessoas. Deixa eu ver o que a Johnny colocou aqui. Pessoas com toque nos relacionamentos, elas são controladoras? Olha, Johnny, sim e não. Depende muito da característica de personalidade de cada um. Algumas pessoas que são mais controladoras em geral têm esses comportamentos de perfeccionismo, porque entendem que a vida tem que ser perfeita, que as coisas têm que funcionar de um jeito perfeito, e aí entra o controle. Essa necessidade de fazer o que consideram que é o perfeito, que é o correto, que aos olhos do outro não vai ser. E muitas vezes isso vai impactar, sim, no relacionamento. Outras pessoas, por ter essa necessidade de ter certeza e ficam nesses movimentos de checagem, essas checagens ocasionam em atrasos por conta do tempo que se perde com essa verificação. Oi, Rochelle, oi, Gabriela, oi, Monja, oi, Eliana, Flávio, sejam todos bem-vindos aqui, participem, tragam perguntas. Eu tô falando hoje aqui sobre a dimensão de sintomas relacionado à simetria, contagem, ordem, arranjo, mas também as questões das dúvidas, verificação, fazer e refazer, porque por trás de todas essas coisas a gente tem a mesma crença que a gente precisa olhar aí, que é tão importante, que é a crença do excesso de responsabilidade.
Então, por trás das dúvidas, verificação, checagem, fazer e refazer, a gente vai ter um entendimento de necessidade de ter certeza. A pessoa precisa se certificar porque ela acha que se ela não olhar, se ela não checar, algo de ruim pode acontecer. Essas crenças, elas estão muito relacionadas, às vezes, à forma como a pessoa é criada. Às vezes ela já vem desde criação de uma família que tem toque, que já tem culturalmente esse jeitão de fazer as checagens e acaba ficando mais impregnado nessa pessoa. Deixa eu ver o que a Rochelle falou. Olá, estou na minha terapeuta Mara Genaína e ela me indicou você. Seja muito bem-vinda, Rochelle. Espero que tu goste. Me acompanhe aqui nas redes sociais. Eu tenho postado bastante coisa sobre toque. Eu tenho material já no meu canal do YouTube. Assiste o que já tem lá. Porque eu tô um pouquinho mais ausente ultimamente, que eu tô com um probleminha de saúde. Oi, Thaís lindona. Thaís é nossa colega lá na clínica. Uma excelente psicoterapeuta aí, atende muitos adolescentes. Sejam todos muito bem-vindos. Por trabalhar bastante com pacientes com toque, por atender muitos pacientes com toque, eu acabei e desenvolvendo um manual de tratamento para os adolescentes com toque. Tem algumas brincadeiras que eu costumo fazer com os pacientes, porque para a gente desconstruir esse excesso de responsabilidade que está por trás tanto da simetria, ordem, contagem e arranjo, quanto as questões de verificação que tem a necessidade de certeza e tem o perfeccionismo, a gente tem esse excesso de responsabilidade. E às vezes a gente tem técnicas específicas para tratar isso, eu vou falar daqui a pouco, mas eu quero voltar e falar assim, que todos nós somos criados por pai e mãe, ou não, ou cuidadores que sejam, mas por pessoas que circulam com a gente em um ambiente que vai nos dizer mais ou menos através dos modelos como é que a gente tem que lidar e viver com a vida. Então, se por exemplo eu tive pais mais exigentes, mais críticos, é possível que eu tenha mais arraigado dentro de mim esse excesso de responsabilidade. Eu tenho um pouco isso, né? Pensando aqui, vai ficar gravado sim, Betinha, vai ficar gravado. Eu tenho um pouco isso, eu tive pais muito firmes, muito rígidos, e é muito difícil. Ai, aproveita teu netinho, Beth, aproveita ele, coisa mais linda. Não sou vó ainda, mas quando eu for vó, eu também vou querer aproveitar o meu. Um beijo, lindona. Oi, uma querida. Então, o que acontece, né? Eu tenho dificuldade de, por exemplo, quando estou doente, me permitir não trabalhar porque estou doente, né? Eu fiquei 2 semanas sem fazer o papo reto, e confesso para vocês que foi muito difícil porque eu me comprometi que todas as semanas eu estaria fazendo papo reto. Eu tô com um problema na coluna, eu tô com uma fissura ali na parte da lombar, eu tenho muita dor e eu não gosto de tomar medicamentos. Então, eu precisei me afastar um pouquinho desse espaço que é as lives aqui do Instagram, para que eu pudesse cuidar um pouquinho de mim. Afinal de contas, eu trabalho muito tempo sentada e trabalhar sentado piora as minhas dores. Então, hoje eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui no Papo Reto, mas eu vou ficar o máximo possível que eu aguentar, porque também eu me sinto orgulhosa de mim quando faço. Então, voltando, pela criação, pela forma de ser criada, de entender, né, que tinha que se dar conta de todas as coisas, por trás disso tem esse excesso de responsabilidade. Eu não sou perfeccionista, eu procuro fazer o meu melhor, mas eu aceito que o meu melhor não é perfeito, né? Mas as pessoas que são perfeccionistas, elas acabam tendo uma dificuldade muito maior de conseguir dar conta. Obrigada, Gabi, sejam bem-vindos. Oi, Maria, Aline, querida. Que mais? Ledson. Ledi Souza. Isso, oi, Laura. Vocês são uns queridos. Nosso trabalho prejudica a coluna, Johnny, exato. E aí a gente precisa desenvolver estratégias para não adoecer. Existe também
O perfeccionista, que é aquele que tem o transtorno de personalidade obsessiva. Aquele, sim, é uma pessoa que tem um perfeccionismo altíssimo e essa pessoa provavelmente vai começar a fazer as coisas e vai ter dificuldade de finalizar. Eu já tive casos de pessoas que tinham um apartamento praticamente pronto e não se mudavam porque não estava perfeito para se mudar. Gastando dinheiro com aluguel, fazendo outras coisas. Então, o perfeccionismo, quando ele tá num nível muito alto, a gente vai pensar aí mais numa personalidade obsessiva e não no toque propriamente dito. Mas já tive profissionais, professoras, por exemplo, que tinham toque e tinham essa dimensão de sintomas relacionados à simetria e organização. E aí, por exemplo, tinham que montar uma prova, a prova nunca estava perfeita, demoravam para fazer a prova, liam e reliam, iam mandar um e-mail, tem que olhar esse e-mail várias vezes para ver se não ficou nenhum erro. E isso tudo gera muito desgaste. Perda de tempo, desgaste emocional, e a gente precisa olhar um pouquinho para essas coisas para que a gente possa ajudar os nossos pacientes. Então, olhar lá para trás e tentar entender a forma como essas pessoas foram criadas, qual é a cultura dessa família, qual é o entendimento que eles têm sobre o perfeccionismo, sobre essa necessidade de ter certeza sobre as coisas, né? Eu digo que a única certeza, eu faço uma brincadeira ruim, tá? Mas vou falar aqui. A única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Essa é a certeza. A gente nasceu e a gente vai morrer. Mas de resto, a gente não tem como ter certeza de nada. A gente não tem como saber quando a gente vai morrer, de que forma a gente vai morrer. A gente não tem como saber se a gente está casado, se a gente vai permanecer casado a vida toda, ou se vai haver um rompimento. A gente não tem como ter certeza se as nossas amizades vão durar, se o nosso emprego vai durar. Porque isso faz parte da vida e a gente precisa aprender a lidar com leveza sobre todas essas coisas, porque senão a gente vai adoecer. É inevitável o adoecimento quando a gente tem esse excesso de responsabilidade. Vamos pensar assim, né? Como é que fica o corpo de alguém que tem excesso de responsabilidade? Fica tenso, fica duro. Provavelmente os pensamentos que vêm à cabeça de uma pessoa que tem excesso de responsabilidade é: eu tenho que dar conta de tudo, tem que ser tudo perfeito. Se não for perfeito, as pessoas não vão gostar. Se as pessoas não gostarem do que eu fiz, talvez elas não gostem de mim também. E por aí vai. E essas coisas vão tomando um tempo do dia, da semana, do mês e do ano dessa pessoa. E muitas, não só dores emocionais, mas também dores físicas por conta dessa tensão, que vão gerar um desgaste absurdo na vida dessa pessoa. A Johnny tá falando: o toque traz muito sofrimento psíquico, estão sempre numa posição de verificação. Exatamente, o sofrimento psíquico é muito grande. Eu vejo muitos relatos de adolescentes, por exemplo, que dizem: nunca disseram que o meu pai tinha toque, mas eu me lembro que quando a gente saía, a gente ficava no carro esperando e o pai voltava pra conferir se a porta estava fechada, apagava a luz, tirava as coisas da tomada e não vinha nunca. Ou seja, essa família desse adolescente tinha um atraso importante nos compromissos, nunca conseguia chegar no horário, porque queria sair de casa e deixar tudo perfeito, porque queria se certificar se nada tinha ficado para trás, porque queria ter certeza absoluta de que tudo ficaria bem caso ele saísse de casa. Então, é importante a gente aprender a observar que as coisas não acontecem necessariamente do jeito que a gente quer. E aí, tanto por trás do perfeccionismo quanto por trás da necessidade de ter certeza, a gente vai ter esse excesso de responsabilidade. E quais são as técnicas que a gente utiliza no consultório para ajudar os pacientes? Primeiro, eu vou ajudar os pacientes eu vou verificar com eles o insight. O que é o insight? É a capacidade que o paciente tem de poder criticar aquilo que ele tem. Porque muitas vezes ele vai dizer: Cris, mas eu volto, porque tu imagina só se eu não voltar para checar se a minha porta tá bem trancada e um ladrão entrar.
E quando eu vou fazer um entendimento sobre essa parte, por exemplo, específica da história, às vezes a pessoa mora num condomínio de apartamentos, onde tem vários blocos. Então, quais são as chances de entrar um bandido na tua casa? Primeiro, o ladrão tem que entrar na portaria deste grande condomínio de blocos. Depois, o ladrão tem que ter acesso ao teu bloco. Depois que ele conseguiu entrar no teu bloco, ele tem que acertar exatamente o teu apartamento. E quando ele chegar lá, a porta tem que estar aberta. Então, olha só tudo o que precisa acontecer para de verdade o ladrão entrar na tua casa. Então, às vezes, a pessoa está tão presa naquele entendimento do risco de um ladrão entrar no meu apartamento, que é no meio de vários blocos e um condomínio de apartamentos, e a pessoa perde tempo indo e voltando, indo e voltando. E às vezes são 5 vezes, são 6 vezes, são 7 vezes, são muitas vezes. E aí, enquanto falava para vocês, eu me lembrei de uma coisa. Uma época, eu atendia num espaço que eu estacionava o meu carro e já entrava na clínica. E eu atendia um paciente com toque, era um paciente que vinha de outra cidade. E uma vez chegamos juntos, e eu falava, ele tinha essa coisa do perfeccionismo e da checagem das coisas, e checava a porta do carro, estacionava o carro num outro lugar para cuidar que nada acontecesse, e por aí vai. E um dia chegamos juntos, e ele tinha estacionado o carro dele longe para garantir que tudo ia dar certo e tal. Eu estacionei ali na frente e encontrei ele, falei, e aí, tudo bem, coisa e tal. Desci do carro, falei, e aí, tudo bem? E fui falando com ele, fiquei assim virada pra frente e só apertei o botão pro carro fechar. E entrei pra clínica com ele. E ele ficou chocado, ele disse, Cris, como assim? Tu apertou o botão, tu tem certeza que tu apertou o botão? Tu tem certeza que a tua porta do carro ficou fechada? Mas e se tu não fechou a porta do carro? Tu não voltou para conferir? Tu tem que conferir. Porque um ladrão pode entrar no teu carro e levar o teu carro. Então percebam, né, pra mim, que sou uma pessoa que não tem o toque, foi super tranquilo e fluido chegar, apertar o botão, escutei o plim, fechou, fui embora. Não olhei para trás. Não preciso olhar para trás. Mas os pacientes com toque que têm essa questão da verificação, eles não só vão olhar na hora, eles vão apertar o botão, eles vão checar na maçaneta se ficou bem fechado e ainda assim eles vão ficar com dúvida se o carro realmente foi fechado e se tem risco real desse carro ser roubado. Porque mesmo que eu deixe o meu carro aberto, tem que passar um bandido ali, alguém que queira assaltar e levar aquele carro. E aquela pessoa tem que ter habilidades para fazer o carro pegar sem estar com a chave, porque afinal de contas a chave estava comigo. Então precisa acontecer uma série de eventos em sequência para justificar essas questões do roubo do carro, por exemplo. Só que a pessoa que tem toque e tem essa dimensão de sintoma, muitas vezes ela tão impregnada desses pensamentos intrusivos que ela não consegue raciocinar sobre isso, porque ela fica tomada das emoções e desse excesso de responsabilidade, desse entendimento de que ela tem que dar conta de tudo e que se ela não for perfeita nesses cuidados, o seu carro vai ser levado e ela vai entrar em prejuízo financeiro muitas vezes. Eu vi que tá entrando uma galera aí, sejam todos muito bem-vindos, eu tô muito feliz com a entrada de vocês, tô um pouquinho rouca aí. Hoje tá uma chuvarada aqui no sul, alagamentos, um horror, achei até que podia faltar luz e eu ia não conseguir fazer o papo reto de hoje por conta do clima aqui no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui o que o Liberto do Toque tá falando. Eu te sigo, hein, Liberto do Toque? Uma mentira contada muitas vezes se torna um status de verdade. Exatamente isso. E muitas vezes, um beijo, Aninha, muitas vezes a gente já vem escutando essa história desde que a gente é pequenininho, né? Que é aquela história do último papo reto, eu falei sobre o dinheiro, botei na boca, tá até a marca do batom aqui, né? Porque a criança pequena vai pegar o dinheiro e não vai lavar a mão, a criança não tá preocupada
preocupada. A criança tá sendo criança. Ela não tá preocupada que ela tem que lavar a mão depois que mexeu no cachorro, tem que lavar a mão depois que pegou o dinheiro, tem que lavar a mão quando botou a mão no chão, na terra. A criança só quer brincar, ela só quer viver. Só que a gente aprende desde a nossa infância que a gente tem que se comportar de determinadas formas, que a gente tem que ter determinadas posturas, que a gente tem que ter determinados jeitões, senão a sociedade não vai nos amparar, senão as pessoas vão rir da nossa cara, senão a gente não vai ser aceito. E aí a gente vai tendo jeitos, às vezes até esquisitos, por conta da forma como a gente é criado. Então, a ideia de trabalhar... Boa noite, Ledi. A ideia da gente trabalhar essa questão do perfeccionismo e da necessidade de ter certeza é de trazer mais fluidez para a vida desses pacientes. Eu tenho uma paciente que ela tem a coisa de quando ela viaja, e ela está em viagem agora, ela desliga todos os eletrônicos da tomada. Eu tô aqui na minha casa, no escritório, e embaixo aqui, da onde eu tô, né, tem uma grande bancada, e embaixo eu tenho vários fios, fio do computador, fio da impressora, fio das coisas da internet, vários fios, várias réguas para ligar esses fios, e é um bolo só de fio. E um dia eu não me aguentei, eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus, vou tirar uma foto, vou mandar. Tirei uma foto e mandei, e falei, olha só, olha aqui os fios da minha casa. E tu sabe o que eu faço quando eu vou viajar? Não faço nada. Eu deixo os fios exatamente como eles estão. E eu moro nessa casa há quase 20 anos e a casa nunca pegou fogo. Então, são pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente pode falar para os nossos pacientes, que podem ajudar eles a questionar e deixar que uma mentira não se torne mais uma verdade. Porque às vezes a gente escutou isso dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, da nossa família como um todo, ou às vezes num ambiente de trabalho, para quem começou a trabalhar muito cedo, a gente acaba escutando muitas coisas e a gente reproduz isso quase como um botão automatizado e a gente não para questionar tudo isso. Então, as técnicas que a gente precisa utilizar para tratar os pacientes que têm essas dimensões de sintomas relacionados à simetria, organização, ordem, contagem, arranjo, necessidade de ter certeza, fazer e refazer e verificação, tem dúvidas por trás disso. E as dúvidas fazem parte da vida. Então, quais são as técnicas que a gente usa? Questionamento socrático. Sócrates foi um grande questionador. E a gente usa muito na terapia cognitivo-comportamental o questionamento socrático para ajudar a pessoa a se dar conta de algumas coisas e tentar trazer mais fluidez. Então, antes ainda de trazer as técnicas, a primeira coisa que eu faço é verificar o insight do paciente, que é a capacidade que ele tem de poder criticar o transtorno dele. Porque se ele não conseguir ter críticas sobre isso, ele não vai escutar muitas vezes aquilo que a gente vai trazer. A gente precisa poder ajudá-lo a enxergar quais são os danos reais que ele tem na vida por conta do toque. Pensando especificamente dentro dessa dimensão de sintomas, um checador, um que fica fazendo e refazendo, em geral, ele vai ter lentificação. Ele vai se atrasar para os compromissos, ele pode perder o emprego, ele pode perder uma prova, ele pode chegar atrasado na aula, ele pode chegar na metade do filme do cinema, ele pode ter aí problemas no relacionamento por conta desses atrasos. Essa coisa da necessidade de ter certeza, ela vai virando uma ruminação sem fim. Porque eu checo a porta, depois eu fico com dúvida se eu deixei o gás ligado, depois eu fico com dúvida se a torneira foi bem fechada, senão a casa vai alagar e por aí vai. E nesse sentido, eu conheci um senhor que fez grupo de toque lá no Hospital de Clínicas e a vida dele estava totalmente incapacitada pelo toque. Ele já não recebia mais os netos na casa dele, ninguém mais entrava. Porque toda vez que ele fazia uma checagem, ele tinha que fazer, além de checar, ele tinha que fazer um sinal da cruz
porque aquilo dava uma sensação de segurança, de que tudo iria ficar bem. E quando as pessoas entravam na casa dele, ele precisava refazer tudo aquilo de novo. Era muito desgastante. Então ele começou a não receber mais pessoas na casa dele, nem os familiares. Ele tinha netos e os netos não podiam entrar na casa dele. A maior felicidade foi quando a gente fez uma sessão com familiares e aí os netos apareceram e puderam trazer a felicidade de poder entrar na casa do avô novamente. Então percebam como o toque traz prejuízo na vida das pessoas. Eu tô aqui falando sobre o toque e para fechar critério para o toque, a gente tem que ter aí em torno de 1 hora por dia de sintomas. Menos que isso, a gente vai dizer que é um toque subclínico, que a pessoa vai ter sintomas de toque, mas não vai fechar critério diagnóstico. Então, pensando nas questões de insight, a gente tem que lançar mão de várias coisas da história do paciente para poder ajudá-lo a ter essa crítica e ir mostrando para ele, mas olha só, tu te atrasa nisso, olha só, tu me contou essa história aqui, que a pessoa ficou chateada contigo por tal coisa, para que ele vá, né, melhorando a capacidade dele de insight. Uma outra conversinha que a gente tem que ter, que faz parte do tratamento, porque assim, gente, existem os protocolos, eu deixei os 2 protocolos disponíveis na minha bio, tanto do Cordioli, que ele desenvolveu para pesquisa, que é o protocolo que a gente usa quando trabalha em pesquisa para adultos, e o meu, que eu desenvolvi para adolescentes. Eles estão lá na minha bio, é só entrar e baixar. Mas eles são protocolos que foram feitos para trabalhar com grupos, então eles têm início, meio e fim. Só que no consultório, a gente vai fazer uma adaptação disso, porque cada um de nós tem a sua historinha de vida. E nós não somos, né, o manual não é uma receita de bolo, ele tem ali o que se precisa saber para se tratar o paciente, mas o paciente não é só toque. O paciente tem uma história importante de vida e a gente precisa aprender a respeitar essa história, a entender o tempo do nosso paciente e a se comunicar com esse paciente para verificar possíveis outras questões que estão impregnadas dessa pessoa junto com o toque. Eu gosto de dizer que não existe ninguém são. Todos nós temos alguma coisa, ou é física ou é emocional. Todos nós temos algum dilema, alguma questão, algum trauma, alguma dor. E a gente precisa cada vez mais olhar para isso sem julgamento, porque daí sim a gente vai conseguir ajudar os nossos pacientes. E junto com esse perfeccionismo e a necessidade de ter certeza, aparece sempre rigidez cognitiva. Eu não tô aqui falando de um rígido duro que não aceita nada, não é isso, porque daí, se a gente for pensar nessa rigidez, a gente vai pensar mais personalidade, né? Mas a pessoa tá com as mentirinhas que passou a acreditar, né, que nem diz ali o Liberto do Toque, né, a pessoa vai ficando impregnada, todos nós vamos aprendendo coisas e eu fico imaginando que são como os tijolinhos que vão entrando assim e vão sentando dentro da gente e a gente tem esse entendimento sobre as coisas e a gente fica ali agarrado na nossa verdade, que às vezes vai para um lugar de rigidez. Para trabalhar essa questão da rigidez, a gente vai usar questionamento socrático, a gente vai usar entrevista motivacional, a gente vai usar uma série de outras coisas para flexibilizar um pouco a mente dessa pessoa e que ela possa estar aberta para que a gente possa dividir o conteúdo que a gente sabe que vai ajudá-lo. Porque se a pessoa não estiver aberta, não há Jesus que coloque dentro da pessoa algo que ela não queira que seja colocado, entende? Então a gente tem que perder para ganhar, né? Eu digo perder tempo porque a gente às vezes está afoito e quer muito que o paciente melhore, mas ele não está no time dele. Então vamos trabalhar a cabeça dele para estar aberto, para aceitar, para acolher e receber todas as técnicas que a gente vai trabalhar. Oi, meus lindos, a Rejane entrou lá, saudades, Rê, Lisandra, Larig, Emi, Harumi.
Sejam todos bem-vindos também. Participem, tragam perguntas sobre qualquer coisa. Estou falando sobre dimensão, de simetria, ordem, contagem, arranjo, verificação, mas podem perguntar o que vocês quiserem aqui. Então, por trás de tudo isso tem a crença de excesso de responsabilidade. A gente vai verificar o insight, a gente vai observar se esse paciente tem uma rigidez cognitiva, a gente vai falar sobre isso. Olha, por trás disso tem rigidez cognitiva, quando tu me diz isso, né, tu me parece às vezes que traz a coisa muito sim ou não, e existe sempre um caminho do meio, né, a Marsha Linehan, que trabalha, que é a grande precursora aí da ADVT, fala que entre o preto e o branco existem várias matizes de cinza. A gente precisa ajudar os nossos pacientes a enxergar todas essas matizes aí, para que ele possa flexibilizar mais a mente deles. E as técnicas que a gente vai utilizar, então, são questionamento socrático, que é para ajudar o paciente a se dar conta de algumas coisas. A gente vai usar também o cartão lembrete. Em muitas situações, o cartão lembrete ele é importante. Pode ser até, eu gosto, até não tem aqui, pode ser um cartãozinho pequeno, onde a pessoa vai colocar aí algumas frases que ela vai ler, para ela não ficar impregnada nos seus pensamentos, nas suas crenças e poder desconstruir. Pode ser até um lembrete no celular, com frases também, que vai tocar aquele lembrete, aquele alarme, e a pessoa vai ler para tentar desconstruir algumas coisas, que pode ser frases pensando no perfeccionismo, melhor feito do que perfeito, né? É uma frase que eu gosto muito de usar e que funciona bastante. Maria tá perguntando, o toque é genético ou é desenvolvido ao longo da vida? Olha, Maria, a etiologia do toque ainda é incerta, mas a gente né? A gente fala, né? Tem a base biológica, todos nós temos herança genética de alguma coisa, né? Às vezes eu posso não ter uma herança genética de toque dos meus pais, mas posso ter dos meus bisavós ou dos meus tataravós e nem sei, né? Então tem uma base genética, mas tem muito do ambiente também. E cada vez mais a gente tem visto isso, pensando em saúde mental. Tem muitas famílias que têm uma história genética importante de algum transtorno psiquiátrico e não desenvolvem aquele transtorno psiquiátrico porque o ambiente foi tão favorável, os pais conseguiram ser tão saudáveis e certeiros que a pessoa não desenvolveu toque. Às vezes, a pessoa tem uma base genética que é baixa, que é pequena, mas ela vive traumas importantes e esses traumas são grandes desencadeadores do transtorno. A gente vê isso na ansiedade, a gente vê isso na depressão e a gente vê muito isso no toque. No consultório, eu faço lista dos sintomas, eu vou trabalhando essas coisas e às vezes eu vou trabalhar lá esses traumas importantes que os pacientes têm da infância e da entrada da adolescência, porque enquanto a gente não limpa isso, parece que o tratamento não vai. Então a gente precisa parar o tratamento pensando na parte do toque para olhar um pouquinho para esses traumas e poder ajudar a pessoa a conseguir ir adiante, porque senão ela não consegue muitas vezes ir adiante. Uma outra técnica que a gente usa também são as vantagens e as desvantagens. É uma tabelinha, tem ali no manual, quem quiser olha lá. E aí tá de um lado separado as vantagens e as desvantagens. Então vamos pensar aqui agora, né, bem no improviso. Qual é a vantagem de eu continuar checando a porta do carro para ver se tá fechado? Quais são as vantagens? Garantir que meu carro não vai ser assaltado. Mas aí, né, gente, vamos pensar, eu tô ali, ó, checando, passou o bandido, me roubou, levou a chave e ainda levou o carro junto. Será que é uma vantagem ficar checando? São coisas pra gente se questionar. E quais são as desvantagens? O desgaste emocional, a lentificação, perpetuar o meu toque, ser um modelo errado, entre aspas, porque o comportamento de checagem não faz sentido. E aí a gente vai trazendo essas coisas, a pessoa vai dizendo, poxa vida, tem mais desvantagem do que vantagem, então não faz sentido eu continuar com esse comportamento. Entende? Essas coisas vão ajudando a pessoa a flexibilizar um pouco a sua mente, a sua cognição, e isso vai dando um maior repertório de resolução para que a pessoa se sinta
mais efetiva na vida. O que a Maria falou aqui? Sim, eu fiquei pensando que os traumas podem desenvolver toque pensando na minha história de vida. Exato, Maria. Os traumas, olha, eu te dizer assim, tô pensando rapidamente. Raros os casos de pessoas que desenvolvem toque, na minha experiência clínica, não tô falando baseado em estudo, baseado na minha experiência clínica, raros os casos que tem toque e que não tem traumas por trás. Mas os que não têm traumas têm uma criação hiper rígida, com pais muito rígidos, provavelmente com transtorno de personalidade obsessiva, que nunca estava bom o suficiente, tu não sabe fazer, e aí as pessoas têm outras crenças de fracasso, né? E que vão interferir na autoestima e que podem vir a desenvolver, inclusive, depressão junto com toque. Então, quando a gente vai tratar um paciente que tem toque, a gente tem que olhar o entorno, olhar com mais profundidade. Eu digo assim, ó, olhar a pessoa dentro do olho dela, para saber, né, lá atrás, o que tá lá atrás? O que é que tem da tua história que talvez tu não me contou, que também tem a ver, que tá dentro desse grande bolo aí de coisas que contribuem para o desenvolvimento do toque e para a manutenção do toque. E a pandemia atrapalhou muito essas questões, principalmente com as pessoas com dimensão de contaminação, tiração de sapato na porta de casa, um excesso de lavagens, entre outras coisas aí. A gente tem também as compulsões mentais, que estão relacionadas aí à necessidade de ter certeza. Então, eu posso não fazer uma checagem na porta, mas eu posso fazer uma reza na minha cabeça, assim, de que tudo vai dar certo, não vai acontecer nada na minha casa, o bandido não vai entrar, amém, por exemplo, né? Ou sem amém, não interessa, mas assim, a pessoa pode fazer uma conversinha dentro dela mesma, né? Ou ficar, às vezes, buscando uma conversa consigo mesmo, dizendo, eu fechei a porta, será que eu fechei a porta? Vai dar tudo certo, etc e tal. E fica ali naquele comportamento ritualístico dentro da cabeça, que é o ritual mental. Neste caso, especificamente, a gente vai trabalhar com a técnica do para, que é a coisa assim... Eu gosto de ter... não tenho aqui, ó. Quando eu vou falar as coisas, eu não tenho, gente. Eu ainda tô com a camisinha, ó, que eu enchi da outra vez. Que faz o quê? Uns 20 dias isso. Tá aqui ainda, aqui em cima. Eu boto tipo um atilho no pulso, né? E a gente vai fazer... para com isso, um tom de voz mais alto para chamar a atenção, ou vai puxar essa borrachinha e a gente vai imediatamente ter um comportamento de distração para não ficar naquele processo ruminativo. Isso funciona muito bem também. Para os checadores de porta, por exemplo, sejam bem-vindas, meninas. Para os checadores de porta, por exemplo, eu gosto de trabalhar com eles muito essa questão deles aprenderem a estar atentos. Então, vai sair de casa, presta atenção, pega a tua chave, vai para a porta, olha colocando a chave na fechadura, vira a chave e enquanto estiver virando a chave, diz em voz alta para ti mesmo, estou fechando a porta. Por quê? Porque é mais um estímulo sensorial. Tu vai fechar essa porta e quando tu sair na esquina, quando tu tá ali no corredor, que tu vai pegar o elevador, por exemplo, tu vai pensar, será que eu fechei a porta? E tu vai te lembrar da tua voz, de ti mesmo dizendo, estou fechando a porta. E isso vai te dar a confiança necessária para que tu não precise voltar para fazer essa checagem. Porque ao fazer essa checagem, vocês alimentam o toque. Vocês dão comidinha pro toque. Vocês deixam o toque mais forte. O toque é sorrateiro. Por isso que eu criei um personagem. Ele é sorrateiro, ele é sem vergonha. A pessoa às vezes tem uma dimensão de sintomas e daí ela se liberta dessa e tem uma outra dimensão de sintomas que surge. Porque ele sempre vai tentar entrar naquelas frestas que ele acha que ele pode entrar para cometer algo na tua vida. Deixa eu ver o que a Harumi falou. Qual é a probabilidade de alguém com toque de conteúdo violento de fato efetivá-lo?
Harumi, eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi isso acontecer, porque quem tem toque de conteúdo violento tem medo de fazer. Tem medo de fazer. Eu nunca vi nenhum estudo e nunca vi, né? Tem muitos pacientes que têm toque de conteúdo violento, eles têm medo de ser pedófilo, eles têm medo de ser agressivo, eles têm medo de ser um assassino, eles têm medo de ser um psicopata, eles trazem, será que eu sou um psicopata? Será que eu sou um pedófilo? Cris, eu tive uma obsessão de conteúdo sexual com meu sobrinho, será que eu posso fazer alguma coisa? Eles estão morrendo de medo. Que é diferente da pessoa ter de verdade o impulso de fazer, de ação, de fazer algo. Porque as pessoas que têm toque, elas não são pessoas agressivas. Elas são pessoas como todas as outras. Elas são pessoas que querem ter qualidade de vida, elas querem ter felicidade. E esses pensamentos de conteúdo violento, sexual, moral, religioso, são pensamentos tão horríveis de se pensar que as pessoas entram em desespero. Quem é que quer ter uma obsessão, por exemplo, que ao passar na cozinha enxerga uma faca e tem uma obsessão, posso esfaquear minha família? Quem é que quer ficar pensando nisso? Ninguém quer. Qual é o pai ou qual é a mãe que ao trocar a fralda do seu filho quer ter um pensamento de que ela pode abusar sexualmente do seu filho? Ninguém quer. É horrível. E nós somos criados com tanta culpa, que a gente é acometido por esse pensamento e pensa, meu Deus do céu, eu posso fazer isso que eu tô pensando. Mas não é verdade, tá? Eu não vi nenhum estudo e olha, andei pesquisando esses dias, porque eu tô montando aí um negócio bem legal, que eu vou lançar daqui uns dias, e não encontrei nada, né? A psiquiatra de uma paciente orientou que ela escondesse as facas, daí fiquei super confusa. É que assim, existem muitos atrapalhamentos, né? Claro, né, Harumi, tô aqui fazendo um recorte. Às vezes a gente pode ter um paciente que tem toque e tem junto o cheiro da esquizofrenia, e a pessoa pode estar numa crise psicótica, mas aí de novo, se a pessoa estiver numa crise psicótica e não estiver medicada, ela pode ter um pensamento de alguma coisa agressiva e ela vai fazer por estar psicótica e não por causa do toque. É por uma outra condição, por uma voz de comando que disse para ela fazer e não por um pensamento obsessivo, são coisas diferentes. A não ser que a psiquiatra tenha pensado que pode ser um caso de sintoma psicótico aí, né? De uma voz de comando que vai dizer tal coisa. Ou o paciente não conseguiu daqui a pouco explicar com clareza se é um pensamento obsessivo ou não e não conseguiu verificar qual é a emoção que está por trás disso, daí justificaria pensar dessa forma. Se não, pode ser também atrapalhamento do próprio profissional, porque infelizmente cada vez mais a gente vê cursos de formações mais rasos, vamos dizer assim, né? Os cursos, por mais completo que os cursos sejam, as aulas de toque, por exemplo, elas vão ter aí 8 horas, 6 horas, 4 horas para falar sobre um conteúdo tão grande. Uma necessidade de se saber tanta coisa sobre isso numa aula tão pequena. Por quê? Porque existem outros transtornos psiquiátricos que precisam ser vistos também. E aí não se dá conta dos cursos de formação e especialização de poder olhar tudo com amplitude. Por isso que quando a gente atende determinados casos, é importante que a gente tente se aprofundar mais sobre aqueles temas, porque a gente vai desenvolver dentro de nós mais recursos. Eu fiz no meu mestrado todo sobre toque, atendi muitos pacientes. Eu já atendi mais de 300 pacientes, eu fiz avaliação em mais de 100 e poucas pessoas para entrar nos grupos, avaliação neuropsicológica, coisas chatérrimas, vou dizer, porque não gosto de trabalhar com avaliação neuropsicológica, mas foi muito rico participar desses momentos, porque eu soube de muitas histórias que eu respeito, uma por uma, de dor, de sofrimento, de desamparo,
de pessoas que passaram por situações muito difíceis, que achavam que eram loucas, que achavam que tinham coisas que não tinham tratamento. E ao avaliar essas pessoas, eu pude desenvolver mais empatia por todas as pessoas que têm toque. Eu adoro trabalhar com pacientes com toque e eu realmente acredito na melhora dos pacientes. Eu sei que eles podem melhorar, mas a gente não pode ficar restrito só aos protocolos de tratamento. A gente tem que abrir a nossa mente para poder ampliar mais o nosso repertório de aquisição de conhecimento. Fabiola, minha linda, carioquíssima, estou morrendo de saudade de você e te esperando que tu venha semana que vem no lançamento do livro, hein? Que eu quero te dar um beijo, um abraço, senão no mês que vem eu tô aí num congresso de infância e adolescência e quero te ver de qualquer maneira, tá? Nem que seja um cafezinho, uma jantinha. Passar por especializações e formações nos dá o privilégio de conhecer pessoas. Então, os profissionais, eu sei que é um investimento financeiro, sempre, quando a gente vai estudar mais e mais, mas é tão importante, significativo a gente tentar nos aperfeiçoar cada vez mais. E a gente ganha de lambuja essas coisas, conhecer mulheres maravilhosas, colegas maravilhosos, que nem a Fabiola linda, porque a vida é tão linda, é tão bonita, a gente não pode ficar perdendo tempo com toque, com depressão, com ansiedade. A gente vai olhar para essas coisas, a gente vai tratar essas coisas, mas a gente precisa seguir em frente, né? E para os profissionais, eu quero dizer a importância e o significado de se aperfeiçoar, de saber um pouco mais sobre os transtornos nos quais eles querem trabalhar, de a gente se conectar cada vez mais com aquela criança que o nosso paciente traz, ou se ele não traz, que a gente ajude ele a trazer essa criança, que a gente possa, eu digo assim, que atender um paciente é como uma grande faxina que a gente vai fazer numa casa. Não dá pra gente ficar limpando só por cima do tapete. A gente precisa tirar esse tapete, bater esse tapete, limpar por baixo, limpar esse tapete. E todos nós temos historinhas aí, ou que a gente escutou dos nossos pais, ou das pessoas que a gente conviveu, e a gente acreditou, né? Nem sempre foram histórias legais, muitas vezes foram histórias ruins, e a gente fica tão impregnado dessas coisas, isso nos atrapalha tanto, e aí a gente vai formar as nossas famílias, nos relacionar, a gente leva tudo isso junto com a gente, e isso continua nos atrapalhando. Então, cuidar da saúde mental é fazer essa grande faxina, limpar tudo isso. Então, tem a responsabilidade dos profissionais de estarem atualizados e atentos para ajudar de verdade essas pessoas. E tem também os pacientes se permitirem estar abertos para que a mudança aconteça. Não existe, eu brinco com os meus pacientes, eu falo bem assim: eu queria ter o poder de entrar dentro de ti e fazer a mudança acontecer, mas eu não tenho esse poder. Eu preciso da tua ajuda. Se tu não me contar tudo, se tu não dividir a tua história comigo, eu não consigo te acessar. E para isso, então, a gente tem que ter essa conversinha, né? Essa conversinha sincera, que é, me fala de ti, eu não vou te julgar, eu não vou te criticar, eu não tô aqui pra isso. Então, os profissionais têm que estar muito impregnados desse respeito, desse cuidado com os pacientes, e os pacientes se permitirem. E, gente, se a gente tentou terapia com alguém e a gente não se identificou, a gente não precisa ficar com esse profissional. Troquem de profissional. Busquem outra pessoa para vocês se tratarem, se for o caso. Porque eu entendo, é muito difícil a gente sentar na frente de alguém e a gente contar os nossos segredos mais profundos, os nossos medos maiores que a gente tem. É difícil realmente. Então a gente tem que escolher alguém que a gente se sinta com afinidade, que a gente sinta sinceridade, que a gente sabe que a gente pode falar e que a gente não vai ter uma cara torta para nós, um olhar, porque os profissionais, eles não estão para isso. A gente precisa ter essa leveza. Eu já troquei, já tive vários profissionais que eu atendo. Hoje eu tenho uma psicóloga maravilhosa, que é de Minas, faço terapia online e me dou super bem.
E tem sido muito bacana viver essa experiência. Eu já tive profissionais daqui do Sul também. De tempos em tempos, às vezes é interessante a gente trocar de profissional para modificar um pouco a visão que a gente tem na terapia. Eu acho terapêutico, eu digo que a gente oxigena um pouco, porque a gente vê outros entendimentos de outros profissionais sobre aquele mesmo dilema que a gente está vivendo. Então também acho terapêutico. As coisas não têm que ser rígidas, estanques, de sim ou não, sabe? Então, vamos estar atento para isso, tanto da parte dos profissionais quanto dos terapeutas. Para finalizar, quero lembrar vocês que semana que vem eu vou estar no lançamento do livro da Ju, que eu fiz 2 capítulos, tô bem feliz, bem orgulhosa, então não vai ter papo reto. E no dia 10 eu vou estar em viagem para São Paulo, também não vou conseguir fazer papo reto. Depois na outra, que eu acho que se não me engano é dia 17, eu faço, e dia 18 eu já viajo pro Rio pro Congresso de Infância e Adolescência, que eu vou falar lá sobre toque na infância e adolescência, e vou fazer também uma conferência conversando diretamente com os profissionais sobre a prática deles, de que forma eles estão fazendo a prática deles, o que eles têm que cuidar para não deixar de fora, porque a gente precisa, enquanto profissionais, se melhorar cada vez mais, porque é o que os nossos pacientes merecem, o nosso melhor, nosso cuidado, a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa experiência, e a gente tem que estar atualizado para isso. Tá bom, gente? Obrigada por hoje. Eu vou deixar esse papo reto, vai ficar salvo. Se vocês acharem que tem alguém que precisa assistir, manda lá pra pessoa, né? Ou o canal do meu YouTube, ou manda me seguir aqui no Instagram pra acompanhar, e a gente vai conversando por aqui. Se vocês tiverem sugestões de temas, tragam. A partir do mês que vem eu vou começar a entrar com outros temas também que a gente precisa conversar, porque eu não sou só especialista em toque, eu tenho outras formações também, orientação parental, sou terapeuta de casal, entre outras coisas. Então eu quero também poder trazer um pouquinho dessas outras coisas para vocês também. A Carmen tá falando, aprendi muito sobre toque com você, obrigada. Oi, Carmen, se tu tá me vendo hoje só, tu entra lá, tem mais material de outros papos retos e de outros temas também no meu canal do YouTube. Eu tô salvando tudo lá, porque eu tenho um desejo, sou meio sonhadora, tá, gente? Eu tenho um desejo muito grande de poder ajudar as pessoas. Então, se tiver uma pessoa que disser assim, Cristo me ajudou, eu já deito e durmo assim, ó, feliz da vida, porque nem todo mundo tem acesso à informação, nem todo mundo tem condição financeira de se tratar. Eu queria que a rede SUS fosse uma rede completa em termos de tratamento, mas infelizmente essa não é a nossa realidade. Então eu tento fazer um pouquinho da minha parte para tentar ajudar aí as pessoas que precisam, tá bom? Um beijo grande para vocês e nos vemos aí no dia 17.